Boa tarde, caros alunos. Meu nome é Edgar Nascimento, sou professor da disciplina de Cálculo Diferencial Integral 2 para o curso de Química. Nós estamos começando a fazer a introdução sobre esse conceito novo, que é o conceito de Cálculo Diferencial Integral. Lá na plataforma vocês vão encontrar o livro da disciplina e eu estou apresentando alguns slides aqui como suporte para que você consiga entender melhor o livro lá da disciplina. Deixa eu mostrar para vocês aqui onde vocês vão encontrar o livro da disciplina lá na plataforma. Quando você acessar aqui a plataforma, lá na disciplina de Cálculo Diferencial Integral 2, tem aqui a minha apresentação da disciplina. Você clicando nesse link aqui, ó, você consegue encontrar as boas-vindas, quais são as recomendações que nós damos para poder trabalhar. Esse calendário aqui ainda está um pouco desatualizado, mas vou estar mexendo nele, tá? Mas é mais ou menos isso mesmo. Nós começamos a disciplina semana passada, praticamente. Vamos ter umas férias aqui no meio do ano, de 24 de dezembro agora até 28 de janeiro. Então nesse período aqui a gente vai ficar sem trabalhar, né? sem estudar. Apesar que é recomendável que vocês façam uma leitura nos materiais, tentem fazer alguns exercícios nesse período. E aí depois nós voltamos, terminamos lá em fevereiro. Então na verdade é uma disciplina bastante rápida, uma disciplina bem tranquila. Eu acho que vocês não vão sentir muita dificuldade. Dependendo, né? Se vocês conseguiram trabalhar bem lá na disciplina de Cálculo Diferencial Integral 1, que a 2 é continuação. Aqui tem nosso horário de atendimento, né? Eu vou estar atendendo vocês segunda, terça e sextas-feiras, sempre das 7 até as 9 horas da noite. Isso não quer dizer que você não possa entrar na plataforma em outros horários e postar suas dúvidas, tá? Pode postar suas dúvidas tranquilamente, mas eu vou estar respondendo para vocês nesses horários aqui. Aonde que eu vou responder? Eu vou responder sempre lá no fórum de dúvidas, tá? Aqui está o plano de ensino da disciplina. Aqui vai ser o nosso guia de estudo, como que eu acho que vocês poderiam estar estudando. Aqui está, aqui nesse link aqui está, que aqui não selecionou tudo, aqui nesse link aqui está o livro da disciplina aqui, ó, e material de apoio. E eu deixo ainda mais 3 livros aqui, né, para que vocês consigam fazer consultas caso queiram aprofundar mais. No livro 1 ele tem conceitos mais básicos, conceitos aritméticos, conceitos de derivadas, limites. No livro 2 são os conceitos que nós vamos estar trabalhando realmente, referente a integrais, né, de uma forma mais moderada. E no livro 3 bem mais avançado em si. Ainda tem mais alguns materiais de apoio aqui, tá? Aqui eu vou deixar o fórum de notícia, quando tiver que dar algum aviso para vocês. Então sempre vai estar aqui, basicamente. Então, o que eu quero é que vocês tentem seguir sempre esse livro aqui, ó. O livro que está aqui no material didático, aqui, livro da disciplina. Quando vocês abrirem esse livro, vocês vão encontrar esse material aqui, ó. Então lá, vocês vão abrir e vão encontrar esse material aqui, Introdução ao Cálculo Integral, tá? Esse é o livro que a gente vai estar trabalhando ao longo do semestre aí. Ele começa com... Ele é dividido em aulas, na verdade, não é nem dividido em capítulos. A aula número 1 dele aqui vai falar um pouquinho sobre variação acumulada, sobre taxa de variação. E esse conceito aqui é o conceito que vocês já viram, pelo menos acredito que vocês já viram lá em cálculo 1, né? Aqui a gente vai começar a partir da aula 2, aqui dá o conceito de integrais, integrais definidas. Na aula 3 vai falar sobre o teorema fundamental do cálculo, quais são as formas de se apresentar, né? E na aula 4, técnicas de integração por substituição. Na aula 5, técnicas de integração por partes. Na aula 6, técnicas de integração trigonométrica. Na aula 7, técnicas de integração por frações parciais. E aí vou falar na aula 8 sobre cálculos de áreas com vocês, dando alguns exemplos. E nós vamos encerrar o conteúdo. Esses outros conceitos que estão na aula 9, 10 aqui, nós não vamos trabalhar na disciplina, tá? Então nosso conteúdo vai até a aula 8. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente pode, de repente, até estudar esse conteúdo, mas o conceito principal não é esse. Então vou fazer primeiro a introdução para vocês sobre o que é que nós vamos começar a estudar. Vamos começar a estudar integrais, né? O que é uma integral? Para que ela serve, quais são as características da integral, estão bem caracterizados lá na aula 2, mas mesmo assim eu vou comentar aqui com vocês, mas recomendo que todos façam a leitura da aula 2 lá do livro para poder
acompanhar. Integrais nada mais são, a grosso modo falando, como uma operação matemática. A operação matemática que tem como papel desfazer tudo que as derivadas fizeram. Eu pego uma função e faço a derivada dela e encontro uma outra função que é chamada de função derivada, né? Quando eu pego essa função derivada e faço a integral, o objetivo é fazer voltar ao processo anterior. Então, as derivadas e as integrais poderíamos dizer que são funções inversas. Inicialmente, as integrais foram criadas, foram descobertas, né, para poder resolver problemas de cálculos de área. Inclusive lá na aula 2 vai deixar bem claro sobre isso daí. Mas no nosso objetivo inicial não é fazer o cálculo da área. Nós vamos ensinar para vocês técnicas matemáticas de como resolver as integrais. E no final, lá no capítulo 8, né, na aula 8, que a gente vai fazer um cálculo de área. Então, vou deixar também uma tabela com as integrais mais utilizadas. E eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que a gente consegue utilizar essas tabelas de integração. Não se esqueçam que eu vou precisar ao longo do curso de derivadas para resolver muitas integrais. Muitos problemas nossos estão baseados em derivadas. Então, se vocês não lembram ou têm dificuldades em derivadas, recorram lá ao material de apoio de vocês, lá do material de apoio 1, que lá tem bastante suporte para vocês poderem entender derivadas. Então, qual é a nossa primeira regra de derivação? A gente vai começar com essa primeira aqui, que é uma regra bastante básica, 0,1. O que eu fiz aqui foi um recorte lá da tabela que vai ficar na plataforma para vocês acessarem, tá? Então a regra número 1 aqui é integral de du igual a u mais c. Esse Szinho aqui esticado é um símbolo de integral. Du aqui eu estou dizendo que ela passou por um processo de derivação, por isso que as integrais são operações inversas. Quando eu faço a integral de uma derivada, ela volta a ser a função original. Então, aqui eu estou dizendo que foi derivada em relação a uma variável que tinha nome de u. Então, como vai ficar isso? Vai ficar sempre u mais uma constante, tá? Aqui tem mais um exemplo. Nesse caso, a integral de dx, né? Quem vai ser o resultado? É a variável x mais a constante. Eu estou dizendo aqui no diferencial qual foi o nome da variável. A variável aqui foi a variável x. Aqui nesse caso, a integral de dt, eu estou dizendo que o nome da minha variável é t, e a integral de dt é igual a t mais a constante. Nesse outro exemplo, eu tenho a integral de dm, então eu estou dizendo que o nome da minha variável era m, quer dizer que a integral de dm vai ser m mais a constante de integração. Essa constante de integração é fixa, gente. Toda vez que eu resolver uma integral, ela vai aparecer. Mas ao longo do tempo eu vou explicar por que ela aparece, tá? E mais um exemplo aqui, se eu tivesse integral de dp, vai ser sempre p mais a constante. Então, resolver uma integral que apresente somente o diferencial, esse dx, dt, dm, dp, que é o nosso diferencial, é sempre a variável do diferencial mais a constante, ok? Depois disso a gente vai falar um pouquinho mais, aqui está repetido, né? Mas agora a gente vai falar sobre a segunda regra. A segunda regra aqui é quando eu tenho integral de du dividido por u. Olha, não sei se vocês viram aqui, que mudou um pouco a apresentação da minha função. O diferencial é o numerador e a variável agora aparece como denominador. Quando acontece isto, a integral de du sobre u é ln de u mais a constante. Então, quando eu tenho, aqui desconfigurou de novo, né? Então, aqui, ó, quando eu tiver integral de dx sobre x, o que eu tenho é dividir por x é a mesma coisa de estar multiplicando por x elevado a menos 1. Então, integral de x elevado a menos 1. Quando o meu valor de x tem potência menos 1, o resultado disso sempre vai ser ln de x mais a constante. Professor Edgar, o que é ln de x? Eu não sei o que é ln.
Fica tranquilo. Aqui eu coloquei até uma observaçãozinha aqui para vocês entenderem. ln de x nada mais é que um log. É o log aonde aquele meu valor x é o logaritmando, o valor que eu vou calcular, o log. E a base desse log é e. Quem é e? É um número irracional, que vale aproximadamente 2,7178, tá? Como nós temos raiz quadrada de 2, é um número irracional, aquela constante π que todo mundo conhece, é um número irracional, o e, que é o número de Euler, né, também é um outro número irracional apresentado para vocês, que vale 2,7178, tá? E aqui mais uma regrinha para vocês. Essa regra número 3, vai ser a regra que mais vamos utilizar no curso, com certeza. É a regra da potência. Quando eu tiver integral de uma variável u elevado a um expoente, né, aqui, ó, como que eu sei que a variável u? Por causa do diferencial. Ele está em diferencial du aqui, então a minha variável u não pode ser o alfa, né? Como que vai ficar a integral disso? Vai ser sempre essa variável u elevada ao expoente que tinha mais uma unidade, dividido por esse expoente mais uma unidade, mais a constante de integração. O que eu estou dizendo é que esse expoente vai ser somado mais uma unidade e o resultado vai ser o denominador dessa divisão, tá? Aqui, vamos dar um exemplo para vocês verem. Aqui, a integral de x elevado ao cubo dx. Então o expoente aqui é 3, ó. O que eu tenho que fazer com 3? Segundo a regra, eu tenho que somar mais uma unidade. 3 mais 1 vai ficar 4, dividido pelo mesmo valor, dividido por 4 mais a constante. Então, integral de x ao cubo dx é igual a x à quarta dividido por 4 mais a constante de integração. Gente, memorizem, decorem, tá? Eu sei que é ruim decorar, mas essa regra é muito importante. A gente vai utilizar muito, tá? Aí, alguém vai perguntar para mim, quem é que pode ser o meu expoente, professor? Só pode ser números inteiros? Não, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Ó, aqui nesse caso, meu expoente é um número inteiro, é 2, né? Então, a integral de x ao quadrado dx vai ser x ao cubo dividido por 3, porque 2 mais 1 me dá 3, e eu tenho que dividir pelo próprio 3 mais a constante de integração. Então, pode ser um número inteiro positivo. Mas ele também pode ser um número inteiro negativo. Então, aqui, ó, integral de x elevado a menos 5 dx. O que eu tenho que fazer? Esse menos 5 tem que ser somado uma unidade. Menos 5 mais 1 é igual a menos 4, tá? E aí, automaticamente, tem que ser dividido por menos 5 mais 1, ou seja, tem que ser dividido por menos 4. Então, a integral de x elevado a menos 5 dx nada mais é que x elevado a menos 4 dividido por menos 4 mais a constante de integração. Além de poder ter expoentes negativos, eu também vou poder, olha só, trabalhar com expoentes em forma de fração, tá? É o mesmo preceito, é o mesmo princípio, tá? Integral de x elevado a 2/3 dx vai ser x elevado a 2/3 mais 1, vou ter que fazer aqui essa soma de 2/3 mais 1, dividido por 2/3 mais 1, mais a constante de integração. Quanto que dá 2/3 mais 1? Me dá 5/3. Então vai ser x elevado a 5/3 dividido por 5/3. Professor Edgar, por que dá 5/3? Então, aqui eu fiz aqui um pequeno lembrete aqui de matemática básica para vocês. Eu tenho que tirar agora aqui o MMC, não, o mínimo múltiplo comum. Então, 2/3 mais 1, o denominador do 1 aqui é 1, né? Ele não está sendo apresentado, mas o denominador aqui é 1. E o MMC entre 3 e 1 é o próprio 3. Como que eu faço? Você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima para fazer o MMC, ó. Então, 3 dividido por 3 me dá 1, vezes 2 me dá 2. Conserva a operação matemática que é mais. 3 dividido por 1, que está aqui embaixo, não está aparecendo, mas é 1, me dá 3. Vezes 1, que é o numerador, me dá 3. Então, quer dizer que no numerador você passa a ter 2 mais 3.
Quanto que é 2 mais 3? 5. E o denominador eu não mexo com ele. Fica lá embaixo quietinho, no caso me daria 5 terços. Ok? Gente, eu acho que já dá para a gente poder começar. Vou estar passando aqui alguns exercícios para vocês e a tabela de integração para que vocês já comecem a fazer os seus estudos. Gente, bom trabalho e pode começar a postar as dúvidas de vocês. Obrigado.